Oi pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre a classificação dos ângulos. Então a gente já sabe medir ângulos, agora a gente vai classificar eles, conforme a medida de cada um deles. Tá? Então sempre que a gente tiver um ângulo de 90 graus, a gente tem um ângulo reto. Tá? Então quando você fala esse é um ângulo reto, você quer dizer que ele tem 90 graus. Tá? A gente viu esse ângulo quando a gente falou de retas perpendiculares, são as retas que se cruzam, são retas concorrentes, e elas formam um ângulo de 90 graus. O jeito de você representar um ângulo de 90 graus sem escrever ou sem falar, é só você fazer entre os segmentos de reta ou entre as semirretas, um quadradinho com uma bolinha dentro. Tá? Esse é um jeito de representar um ângulo. Sempre que você faz assim, você põe um quadradinho aqui ou põe uma bolinha dentro também. A bolinha nem sempre é utilizada, mas o quadradinho sempre é utilizado para indicar que é um ângulo reto. Quando o ângulo é menor que 90 graus, 90 graus seria ele inteiro aqui. Então, a gente tem um ângulo menor que 90 graus, a gente tem um ângulo agudo. Quando o ângulo é maior que 90 graus, 90 graus seria aqui, esse pedaço. Passou de 90 graus, a gente chama ele de ângulo obtuso, até chegar no 180. Chegou no 180, é um ângulo que a gente chama de ângulo raso. Imagina que você está com as duas semirretas aqui e uma vai abrindo até chegar desse outro lado. Tá? É como se fosse uma reta aqui representada, uma reta inteira. Quando o ângulo faz essa abertura, a gente chama um ângulo de ângulo raso, 180 graus. Quando ele passa de 180 graus e é menor que 360, a gente chama de ângulo côncavo. Eu teria um ângulo abrindo aqui, até aqui ele teria os 180 graus, seria um ângulo raso. Passou disso, ele se chama ângulo côncavo. O ângulo pleno é o ângulo de uma volta completa, ou seja, os 360 graus que a gente já sabe. Então, as duas semirretas estão uma sobre a outra, e daí uma delas vai girando, até dar a volta completa. Deu a volta completa, é um ângulo de 360 graus, ângulo pleno. Quando as duas semirretas não se mexem, ou seja, não teve abertura, é um ângulo de 0 graus. Então, a gente chama de um ângulo nulo. Resumindo, ângulo pleno, volta completa, 360, raso, meia volta, 180 graus, o reto a 90, o ângulo nulo, 0 graus, não abriu nada, ângulo agudo é menor que 90 graus, ângulo obtuso, que é maior que 90, só que não chega a 180, e ângulo côncavo é maior que 180 e menor que 360. São essas as classificações de ângulos que a gente tem. Tá? Vamos praticar um pouquinho isso, bem rapidinho. 56 graus é um ângulo que? Ângulo agudo, 128, maior que 90, menor que 180, obtuso. 89 é menor que 90, então é agudo. 270 graus é um ângulo côncavo. 180 é o raso, 360 é o pleno, 0 graus é o nulo e o 90 graus é o ângulo reto. Vamos olhar para algumas imagens e identificar alguns ângulos nelas, classificar eles. Olha só que legal, esses dois prédios aqui são lá da Espanha, é na Porta de Europa, o nome dessa praça aqui. Esses dois prédios, eles são inclinados mesmo. Olha, o prédio aqui do fundo está retinho, esse aqui está torto. Ele é feito assim mesmo. Olha, esse ângulo aqui de inclinação dele é um ângulo agudo. O certo seria que ele tivesse reto aqui, ó, né? Seria um ângulo reto. Por isso que a gente fala que esse prédio está torto, ele não está reto. Ele não forma um ângulo reto aqui. Aqui no Cristo, olha só, esse ângulo aqui seria um ângulo reto. Esse daqui é um ângulo obtuso. E esse aqui é um ângulo agudo. Aqui no viaduto estaiado, esse ângulo aqui
e esse ângulo aqui, a gente chama eles de ângulos suplementares. Vocês vão trabalhar com isso no 7º ano. Por enquanto a gente só quer classificar. Esse azulzinho é um ângulo agudo, ele é menor que 90, e o outro é maior que 90, é obtuso. Sempre tem uma referência do que é um ângulo de 90. Ó. Aqui seria um ângulo de 90. Passou disso, abriu mais que 90 graus, é obtuso, abriu menos, é agudo. Aqui atrás desse militar bonitão aqui, ó, sou eu. Aqui tem um ângulo reto. Beleza, com isso a gente aprendeu a classificar os ângulos conforme a abertura deles. E agora vocês têm que praticar um pouquinho mais para não esquecer esses nomes, tá bom? Até a próxima aula.